Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Lúcia, do Canadá Mais Que Um Sonho, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é o Pathway. A Lúcia vai contar tudo sobre a experiência dela fazendo esse curso aqui no Canadá. Primeiramente, Lúcia, obrigada por ter topado o convite de participar. Eu gosto muito de você, porque você é muito sincera sempre. Eu curto demais o seu conteúdo. Eu acho que você fala coisas importantes que muita gente, às vezes, não quer ouvir, mas que precisam ser ouvidas. Eu que agradeço a oportunidade, Soraya. É um prazer estar falando contigo, né? Uma pessoa que sempre apoiou, né, no Instagram, sempre me estimulou a continuar falando sobre esses temas polêmicos, assim como o Pathway, que é um tema que muitas vezes a pessoa fica relutante em falar sobre esse assunto. Por quê? Porque é um processo custoso, né? Ele demanda muito tempo de estudo, é um processo anterior ao college, e muitos não desejam falar porque é realmente difícil você admitir que você pagou caro para aprender inglês e de fato não aprendeu. Pois é, Lúcia. Então, quando eu falo sobre isso com algumas pessoas, parece um pouco que eu tô querendo vender meu peixe, porque afinal eu trabalho com preparação para IELTS. Uhum. Então, quando sou eu falando, parece que eu tô apenas falando alguma coisa contra ou não muito favorável, porque eu tô querendo vender o meu produto, mas não é. O meu marido teve experiência estudando inglês aqui no Canadá também, e eu vou compartilhar, a gente vai compartilhar tudo isso aqui Sim. com o pessoal agora, mas para começar, vamos explicar. Você pode explicar para a gente, então, você, Lúcia, o que é o PEFA? Então, o PEFA ele tem algumas nomenclaturas, pode ser o English as a Second Language, ou pode ser o English for Academic Purposes, que nada mais é do que um curso que você faz de inglês pré o college. É um curso que você faz antes de ingressar no college. Seria, como o próprio nome diz, né? Seria um caminho que você faz de inglês, uma preparação de inglês, uma preparação acadêmica antes de você ingressar no college. Contudo, ele não é obrigatório para você ingressar no college. Exatamente. Ele é uma alternativa para você fazer, caso você não queira fazer os testes, como o IELTS ou o TOEFL. Exatamente, pessoal. Então, quem vai entrar no college aqui no Canadá precisa comprovar um nível mínimo de inglês. Então, se você não quer fazer o Pathway, você precisa fazer exames como IELTS e TOEFL. E precisa de uma nota mínima. Cada college exige uma nota de corte diferente, mas, no geral, você com uma média de 6,5 no IELTS, com um mínimo de 6 em cada skill, você consegue ingressar na maioria dos colleges. E tem alguns colleges que aceitam média 6, com mínimo de 5,5. Mas o que acontece? Algumas pessoas preferem não fazer a prova e fazer o Pathway. A maioria das pessoas que escolhem esse caminho acham que vão conseguir desenvolver o inglês, né, antes de ir para o college, que às vezes só o exame não é suficiente. Ou também tem aquelas pessoas que têm o quê? Medo de fazer a prova. Medo de fazer o exame. Então, Lúcia, eu queria que você contasse o que te levou a fazer o Pathway e não tentar fazer o IELTS ou o TOEFL. Então, a história é um pouco complexa e tem um pouco de tudo. Um pouco de medo de fazer a prova, enfrentar uma prova que é realmente algo difícil, e também pelo custo. Por quê? Eu morava no interior do Paraná, o nome da cidade é Cascavel, e a prova do IELTS, ela só era realizada em Curitiba. Então, assim, eu teria o valor do IELTS, já é algo caro, era R$ 850 na época, e teria também o valor do deslocamento. Então, essa é uma parte. E quando eu fazia a segunda parte, é que quando eu fazia os simulados na internet, que eles estão disponíveis, são simulados gratuitos que você pode encontrar na internet, eu não tirava a nota suficiente para eu ingressar no college. Com isso, acaba gerando aquela angústia, assim, poxa, eu vou gastar todo esse dinheiro só para afirmar que eu não tenho inglês suficiente para ingressar no college. Então, eu falei assim, por que eu vou fazer isso? Não, e no meu college, o Algonquin College, ele disponibilizava um teste online. Quando eu fazia esse teste online, ele me dava uma média de 4,5. Aí eu falei assim, Caramba. exato. E com isso eu teria que fazer 6 meses de PFA. Eu falei assim, poxa vida, se o próprio simulado do college está indicando que eu preciso de 6 meses de PFA, eu vou gastar todo esse dinheiro?
só para atestar que realmente a minha nota é 4,5. Eu falei assim, não vou fazer isso. Qual que era a alternativa? Eu chegar no Canadá e fazer o Assessment Test, ali no Algonquin College, que custaria apenas $50. Então, colocando na balança, para mim, seria mais viável chegar aqui, estudar no Brasil, fazer o Assessment Test por $50 do que gastar todo aquele valor fazendo o IELTS em Curitiba. Então, deixa eu entender aqui. Então, você estava com medo do IELTS, você estava com medo de fazer o investimento na preparação, na prova, porque você falou que não tinha na sua cidade. Então, você teria que se deslocar até a cidade mais próxima, gastar com hospedagem, transporte. Exato. Aí você acabar não conseguindo o resultado que você queria. Então, exato. Esse era o seu medo. Por que gastar, fazer todo esse investimento que seria no mínimo de R$2.000, sendo que se eu estava fazendo simulados e eu estava tirando 4,5? E eu teria essa possibilidade de fazer o assessment test aqui na cidade por $50. Assim, unindo, analisando essa questão, seria melhor eu chegar no Canadá e fazer o assessment test. E você já havia estudado inglês antes no Brasil, antes de pensar em Canadá? Então, é uma longa história. Eu nunca, diferentemente de muitas pessoas que vêm para o Canadá, eu nunca fiz um intercâmbio, eu nunca estudei nessas escolas famosas, que a pessoa faz aula 2 vezes por semana, nunca. O meu caso foi o seguinte, eu sempre estudei inglês no ensino médio. Vocês conhecem, eu estudei em escola pública, conhecem qual que é a qualidade das escolas públicas no Brasil, então o inglês que eu sabia é esse inglês ensinado pelas professoras das escolas públicas. Do ensino médio. Mas eu sempre gostei de músicas, então eu escutava muitas músicas, assistia só filmes legendados e essa é a minha base de inglês. Em 2017, eu e o Devair, nós fomos para Inglaterra, nós fizemos uma viagem pela Europa e nós passamos pela Inglaterra e naquele momento eu tive que usar o meu inglês, porque ninguém falava ou era inglês ou francês, mas ninguém falava português. Naquele momento foi que nós sentimos essa dificuldade. Não tinha de onde tirar vocabulário? Se você nunca estudou a gramática, você nunca estudou um vocabulário aprofundado, você não conseguia formar frases, né? Tem até uma história engraçada que eu e o Devair, nós fomos fazer o check-in no hotel e o rapaz, ele só estava pedindo cartão de crédito para poder pagar as coisas. A gente não conseguia entender isso. Ainda mais vocês terem britânico, que é completamente diferente das pessoas estão acostumadas no geral. Então, daí foi isso que aconteceu. Então, só para vocês terem uma ideia do meu nível de inglês, eu não conseguia entender absolutamente nada. O simples ato de você fazer o check-in no hotel, para nós, era assim, um absurdo, tanto para mim quanto para o Devair. Ele também nunca estudou inglês anteriormente. Ele é fluente em italiano, mas ele nunca estudou inglês. Sim. Então, nesse momento aí, foi um momento que eu sempre digo que tem sempre aquele dia em que o inglês bate a porta, né? Knock, knock, knock. E aí a gente percebe que não adianta, se a gente tenta fugir do inglês, mas um dia ele bate a nossa porta, a gente tem que se abrir para ele. Então, foi esse o teu momento, que você falou assim, não, preciso melhorar e preciso aprender inglês. Então, foi nesse momento que surgiu a ideia de nós morarmos fora. Que foi a minha primeira viagem internacional, eu nunca... Aí você viu que era bom. Exato. Aí a gente conhece o lado bom da vida. Então, e eu não tinha essa experiência. Só que naquele momento eu ainda não pensei em iniciar o meu estudo de inglês. Como o Devair, ele é fluente em italiano, eu comecei a estudar italiano. Eu comecei a me interessar por estudar línguas. Então, de 2017 a 2018, esse ano inteiro eu estudei italiano. E em 2018, quando nós estávamos planejando a nossa imigração para qualquer lugar do mundo, nós pensamos, não, vamos para o Canadá. Quando nós decidimos assim, não, vamos para o Canadá, eu comecei a estudar inglês. Isso foi em outubro de 2018, que eu realmente, assim, eu preciso aprender inglês, que o italiano não vai me ajudar em nada na imigração para o Canadá. É uma língua linda, mas que não te abre muitas portas. Exato. Então, assim, naquele momento, eu comecei a estudar online. Como que eu fiz isso? Existe um aplicativo chamado Babel, é um aplicativo bem simples, parece o Duolingo, isso,
ele é bem similar ao Duolingo, e eu fiz todo o curso de inglês, todos os módulos de inglês desse aplicativo do Babel, e então nós fizemos a nossa viagem exploratória para o Canadá. Com o inglês do Babel. Então, chegando no Canadá, nós ficamos 40 dias entre Toronto e Ottawa. Eu percebi que realmente o meu inglês ele não era bom. Não, eu conseguia, o meu listening ele é bem apurado, eu conseguia compreender, pegar algumas palavras soltas, né? Mas eu não conseguia formar frases assim com a gramática correta, eu não conseguia desenvolver uma conversa. Então, naquele momento mesmo, quando nós decidimos, não, é para o Canadá que nós iremos, é o inglês que nós precisamos aprender, que nós começamos, então, a estudar inglês. Então, foi em fevereiro de 2018 que eu realmente falei assim, não, agora eu preciso fazer aula. Um curso. Eu preciso fazer aula. Eu preciso, de fato, ficar estudando por aplicativo não vai me levar, não vai me ajudar na imigração. Eu preciso fazer aula. Tá, então quando foi que você decidiu que você não ia fazer o IELTS e ia fazer o Pathway? E como foi esse processo? Então, quando eu comecei a fazer os simulados para obtenção da nota para ingressar no college, eu percebi que eu não tinha o inglês, segundo esses simulados, o suficiente para ingressar no college. Então, a partir desse momento, e como eu tinha uma data para chegar no Canadá, eu pensei assim, eu não vou ter tempo hábil para me dedicar a essa prova e conseguir a nota necessária, além do custo da prova. Então, neste momento, eu falei assim, bom, pelo meu teste, eu vou ser obrigada a fazer 6 meses de Pathway. Foi isso que foi estipulado pela instituição. Pela instituição. Então, quando eu cheguei aqui no Canadá e fiz o Assessment Test, eles falaram, não, Lúcia, você, com esse nível de inglês que você está agora, você vai precisar apenas de 2 meses de Pathway. Quando você chegou no Canadá, então você achava que era 6. Você chegou aqui e falaram, não, 2 meses para você. 2 meses para você, tá ótimo. Por quê? Mas o que aconteceu? Quando eu fiz o Assessment Test aqui do Algonquin College, eu gabaritei a prova de listening, eu errei 2 questões da prova de reading, e no writing eles falaram que o meu writing não era bom o suficiente, e por isso eu teria que fazer um nível de Pathway. Então, quando eu ingressei no Pathway, que eu realmente vi que a maioria dos meus colegas, eles sequer conseguiam formar uma frase em inglês. Pois é. E assim, só antes disso, o que aconteceu? Eu fiz 1 ano de curso online, entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2019, eu fiz 1 ano de curso online de inglês e eu fiz 100 aulas de conversação. Então, você continuou desenvolvendo o seu inglês enquanto estava rolando todo o processo de migração. Exato, assim. Tudo. Eu não parei de estudar inglês, eu não parei de ter aulas de conversação. E naquele momento, eu saí praticamente do básico e fui para o intermediário. Eu decolei no meu inglês com as aulas de conversação. A professora me ajudou muito. Então, quando eu cheguei no Pathway, eu conseguia falar. A apresentação de trabalho não era um problema para mim, porque eu conseguia falar, eu conseguia defender o meu ponto de vista, porque eu tinha estudado sobre o assunto. E a maioria dos meus colegas, eles pegavam um caderno e começavam... e não é por medo, não é por medo de falar em público, é pela deficiência na língua. Naquele momento eu fiquei apavorada, porque não era 1, nem 2, nem 3 colegas, era a maioria da turma. Qual era a sua expectativa antes de fazer o Pathway? Como é que você achou que seria? É que eu aprenderia inglês, que eu literalmente aprenderia inglês, que eu conseguiria melhorar o meu nível de inglês. Eles até, um dos pontos que eles argumentam em relação ao Pathway é que eles vão te ensinar a apresentação de trabalho, a escrever trabalhos nas normas. De forma acadêmica. Isso, de forma acadêmica. Assim, a minha experiência, dentro do que eu vivi, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Lá no Pathway nesse tempo? Então, tem a professora, ela não passa lição
Não é lição, não pega um capítulo da gramática e vai ler, não mesmo. Ela dá um tópico e você vai jogar um joguinho sobre esse tópico, você vai ler um texto sobre esse tópico e você vai conversar com um colega sobre esse tópico. Só que às vezes o seu colega, ele não sabe, ele não está no mesmo nível de inglês que Exatamente. você, ele está no nível muito inferior. Então, assim, e a professora, ela não tem como dar atenção. Na minha turma, tinham 25 alunos. É Não tem como ela dar impossível. atenção para todo mundo. Não tem como ela corrigir os seus erros de gramática. Então, assim, eu paguei $3.200 para 2 meses de Pathway para não evoluir praticamente nada. Ou seja, isso agora seria o equivalente a 12, quase 13 mil reais. Exato, Com 13 exato. mil reais você faz muita aula de inglês, com um Não, professor top. Não estou nem falando você entrar aí no Cambly. A gente sabe que muito aluno recorre ao Cambly, que o Cambly é legal para fazer uma conversação, para se soltar, para praticar, mas a gente sabe que ninguém vai aprender inglês mesmo, ficar fluente no Cambly. Ok. Com 13 mil reais dá para você pegar um professor top, sabe? Para te guiar e fazer, assim, transformar realmente o seu inglês. É muito dinheiro, pelo que você está me falando, e outros alunos já reclamaram muito comigo. Não é um curso que tem um currículo muito bem elaborado, que vai dar uma base para o aluno, que não adianta você falar para o aluno, olha, tem esse tópico aqui, vamos conversar sobre ele, vamos discutir sobre ele, vocês vão ter que escrever um texto sobre ele. Você tem que dar todo o embasamento para o aluno, para que ele se desenvolva aquilo ali. Não é, e que, pelo que eu vejo, aqui o Pathway é tudo muito jogado. Tipo, se vira, vai lá, corre atrás. E para piorar, tem exatamente isso que você falou, que o desnível entre os alunos é é muito muito grande, grande. é Tem muito aluno que fala grande. legalzinho e tem a grande maioria que não fala nada, que tem um inglês péssimo. O que acontece? Acaba até puxando para trás aquele É que tem aquele, inglês melhor. exato, exato. E até uma situação que aconteceu, o primeiro tópico da aula foi slangs. É interessante você saber slangs? É. Só que você está Não, fazendo um pathway para você eu tô aprender a chocada com falar. isso. Não, para você aprender a falar de forma acadêmica. Não, e vou te contar, ela ficou uma semana, professora, falando de slangs. Qual que era a questão? Primeiro ela deu uma aula, explicou sobre slangs, que assim, até hoje eu não usei nenhuma das palavras que eu aprendi, nenhuma, porque eu não costumo falar slangs. E o que aconteceu? Dividiu a nossa turma de 25 alunos em grupos e cada um tinha que fazer um trabalho, apresentação de PowerPoint, com uma slang e mostrar a aplicabilidade dessa slang no dia a dia. Tá? Uma Eu tô semana. assim, Não, não, não. Uma semana de trabalho sobre isso. que eu acharia legal, até do assim, meu ponto de vista de professora, e de metodologia, de, enfim, didática, mais didática. A gente realmente tem que mostrar para o aluno, de repente, no curso desse, o que é slang, porque às vezes os alunos não sabem o que é phrasal verb, o que é slang, mas é uma aula falando daquilo e falando que, na verdade, aquilo ali não é apropriado para ser usado no contexto acadêmico e mostrar exemplos de como uma slang pode ser substituída por uma frase mais Ah, formal. Mas os alunos ficam desesperados e o que eles me contam é que os professores realmente falam, vocês vão escrever uma revisão sobre um texto literário, por exemplo. Um aluno me falou que ele teve que fazer isso. Tá, mas como é que eu faço isso? Tem um material lá na plataforma deles exato. Não, lá, isso é uma. se Aham, aham. vira. O professor Exato. não mostra exemplo, não ensina como estruturar um texto. Então, quer dizer, fica muito complicado. E as pessoas pagam, como você falou, uma fortuna por isso, achando que vão sair, né? Os reis do inglês, eles se frustram completamente. E uma questão que você falou que é muito interessante é que, teoricamente, nós deveríamos aprender a APA Reference, que é o que a gente usa para os trabalhos acadêmicos. A professora ela disse o seguinte para nós: olha, vocês podem entrar aqui no site da Humber College, que é um college de Toronto. Eles têm um guia passo a passo com vários vídeos no YouTube explicando sobre isso. Vocês acessam lá, assistam na casa de vocês e é isso. Para isso, você não precisaria pagar, né? É por isso que eu sempre falo que, assim, se você quer aprender, se você está indo para o Pathway para aprender isso, eu aprendi pelo YouTube. Eu aprendi pelo YouTube. É surreal. E detalhe, no college, os meus colegas no college, eu já finalizei o meu segundo semestre no college. Alguns professores pediram para fazer trabalho, não foram todos, dentro das referências. Então, mas eu aprendi olhando no YouTube e É eu surreal. sou uma das melhores da turma
fazendo o trabalho. E eu aprendi pelo YouTube, não foi no PFE. Por isso que a maioria das pessoas, mas eles ensinam a apresentar trabalho. Eu consigo te listar 10 vídeos, no mínimo, no YouTube, te ensinando a apresentar trabalho de graça. Eu consigo te listar, no mínimo, 10 vídeos no YouTube, te ensinando a fazer APA Reference de graça. Eu acho, a minha professora no college, ela tinha capacitação, ela tinha formação, ela tinha mestrado, inclusive, ela tinha os certificados aqui do Canadá, mas uma excelente pessoa, eu até desenvolvi amizade com ela, mas eu acredito que o sistema do Pathway não contribuiu com todo o conhecimento que ela tem, não contribuiu. Os estudantes internacionais, eles garantem um dos pilares da economia canadense, está em 4º lugar, os estudantes internacionais, com toda a despesa que ele paga de college, moradia, ele é o 4º pilar da economia canadense. Se você tira os estudantes internacionais, imagina quanto dinheiro que o Canadá deixa de receber. Então, assim, é muito importante que continue havendo, né, essas inscrições para o college, inscrições para o pathway, inscrições para estudar inglês aqui no Canadá. Na verdade, eles vendem uma experiência para você, que é o ensinar, essa tal da imersão canadense, essa imersão na língua inglesa, é isso que eles estão vendendo para você. E muitas vezes isso não é verdade. Porque o que acontece com essa imersão? Na sala de aula você está com alunos de todos os lugares do mundo. São chineses, mexicanos, indianos, árabes, todo mundo. E muitas vezes vocês não estão no mesmo nível de inglês. Então é difícil você avançar no seu nível se você tem que aprender com pessoas que não é uma aula particular com professor capacitado. Por exemplo, se nós duas tivéssemos uma aula particular durante 1 hora, eu garanto que eu aprenderia muito mais em 1 hora de aula contigo do que 1 mês de Pathway. Pelo sistema que me foi apresentado. Então, assim, é realmente difícil. E é por isso que eu fico, assim, muito triste com o dinheiro que eu investi e pela qualidade de ensino que eu recebi. É nesse sentido que eu digo que eu não gostei do Pathway. E eu queria te fazer uma pergunta. Os colegas que fizeram o curso com você, que você falou que tinha um nível muito abaixo, conseguiram passar no Pathway e ir para o college? A maioria deles, sim. E outra coisa, mas muitos professores, eles ajudam os estudantes internacionais, sabe? Muitos. Se você se mostrar dedicado, se você realmente se interessar, olha, professora, eu estou aqui para aprender, eu sou estudante internacional, mas eu não estou aqui só para ganhar o meu diploma, eu quero realmente aprender, eu quero entender esse conteúdo, o professor vai te ouvir. Ele quer aluno assim, porque eu tenho são 50 alunos na sala, são 50 alunos. A minoria de fato se interessa. Se eu citar 5 que vão conversar com o professor no final da aula, assim, professor, o senhor falou aqui sobre o Código Penal, nessa parte eu realmente não entendi, mas eu não entendi por causa do inglês. Essa palavra aqui, eu não sei muito bem o significado. Lúcia, senta aqui, vou te explicar, funciona assim, essa palavra é usada nesse contexto aqui. Durante a prova, quantos professores, Lúcia, se você tiver algum problema no inglês, se você não entendeu uma palavra, você me avisa que daí aqui eu venho aqui te explico. Legal. Isso é professor de verdade. Isso. E o que você teria feito de diferente? Se eu você tenho pudesse feito voltar lá atrás. Bem, então agora que vocês já viram tudo sobre a experiência da Lúcia, que não foi muito positiva em relação ao PEFA, e eu posso garantir para vocês que há várias outras pessoas que passaram pela mesma coisa. Os brasileiros têm uma dificuldade realmente muito grande de contar as dificuldades aqui. Antigamente, Lúcia, quando eu comecei no processo de imigração, as pessoas nem confessavam que faziam survival jobs aqui. As pessoas tinham dificuldade. Hoje em dia todo mundo fala abertamente, acho que graças ao Instagram. Mas na época que eu comecei, o Instagram não era tão forte. O pessoal no Facebook não abria a boca para falar que trabalhava no McDonald's, não falavam. Então, assim, ninguém gosta de admitir, às vezes, né? Eu tenho rota, não tem problema nenhum, porque eu acabo me divertindo com elas, mas eu acho legal você compartilhar a sua experiência para que outras pessoas não cometam o mesmo erro. Gente, vocês têm a opção, sabe, de chegar aqui direto para o college. Para que vocês vão pagar PEFA? E vocês, estudando do Brasil, vão economizar muito mais dinheiro e poupar muito estresse de vocês aqui. Ou até mesmo já chegar com PR. Que muitas pessoas, elas precisam do CLB9
para conseguir migrar. Nós não conhecemos, não, 1, 2, 3, 4, 5 ou 10, mas inúmeras pessoas que conseguiram CLB9 estudando no Brasil. E elas não tiveram que pagar fortunas para isso. Exato. Não tiveram que pagar fortuna. Foi apenas um planejamento. Então, às vezes, se você precisa do CLB9, se você investir no inglês no Brasil, talvez seja a sua possibilidade de migrar, conseguir o PR do Brasil, e não precisa vir para cá fazer todo esse investimento, porque o college não é algo assim, é prazeroso de fazer, pelo menos não na minha experiência. Eu adoro estudar, não tenho problema com isso, mas muitas vezes é pesado, porque você já é formado no Brasil, você já tem experiência de trabalho, e você precisa passar por esse processo para você conseguir obter o seu PR. Eu não queria ter entrado nisso, assim, porque, né, tem muita gente que vem por college e faz essa opção, mas eu também sempre encorajo as pessoas a virem como PR. Fica 1 ano a mais, 1 ano e meio estudando, e eu vejo a diferença em relação à vida que eu levo com meu marido aqui, que viemos como PR já, e da vida que alguns colegas que vieram fazer college aqui em Montreal levam. Né? Assim, às vezes as pessoas até brincam comigo no Instagram. Soraya, você tá rica, toda hora você tá em Nova York. Não, eu não paguei 20 mil dólares de college. Eu não 32.800 é o meu college. 32.800 vai custar o meu college. Mas aqui tem de 40 também. Acho que o Sara é 40 mil. Tô até sendo boazinha, mas tem mais baratinhos aqui. Eu não gastei essa grana com college. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei capitalizada. Eu pude morar num lugar bacana, num lugar que eu escolhi, porque eu quis morar ali e não porque eu tinha necessidade ou não podia pagar por um aluguel melhor. Então, eu acho que vir como PR faz muita diferença, assim. A nossa vida aqui ocorreu tudo muito tranquilo. Claro que a gente sempre tem obstáculos, sempre tem dificuldade, mas eu acho que, para mim, eu esperei no Brasil, foram 3 anos de processo de migração, meu processo, e eu não me arrependo. Eu não me arrependo porque eu pude levar a vida confortável aqui e eu pude sentir uma coisa que muitos imigrantes não sentem, que é que você melhorou de vida. A maioria dos imigrantes compartilha assim na internet. Quando eu cheguei no Canadá, eu senti que eu piorei muito de vida. Eu não. Quando eu cheguei aqui, eu vi que minha vida deu um salto, porque eu pude morar num lugar bacana, eu pude comprar coisas legais para minha casa, né? Então, eu tive essa sensação de que minha vida melhorou e não que eu dou para trás, que a maioria que vai para college tem, infelizmente. Então, a opinião oposta está aqui. A nossa vida, ela caiu muito. Muito, muito, muito de nível. Tanto é que eu falo que hoje nós temos uma vida medíocre, que é você viver de uma forma mediana. Você não tem carro, você depende de ônibus para tudo, você vive num apartamento pequeno, você tem que olhar o preço do que você vai comprar no mercado a toda hora. Eu queria comprar algo bacana para casa, eu não posso, porque isso vai fazer diferença no orçamento. Por quê? Porque eu ainda tenho 1 ano de college para pagar. E nesse 1 ano, eu não sei o que pode acontecer. Agora, aconteceu o coronavírus. E quem nos garante? Exato. Quem me garante que não vai acontecer alguma coisa no próximo ano? Então, não tem como nós... poderia comprar? Por exemplo, vamos supor, eu quero comprar um aspirador de pó. Poderia? Claro que eu poderia. Mas faria a diferença no futuro. Exato. É um valor pequeno? Só que eu não sei o meu dia de amanhã. Então, não tem como eu fazer isso. Se eu for esbanjar o meu dinheiro, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu poderia comprar. Só que se você não se planeja para amanhã e acontece uma situação dessas, o que você vai fazer? Você vai recorrer ao governo? E se você não for elegível para o programa do governo? Eu gostaria muito que as pessoas conseguissem segurar essa ansiedade. O brasileiro é muito impulsivo. Mas quando se trata de imigração, não dá para jogar tudo pro alto de uma hora para outra. Então, no nosso caso, nós ficamos 1 ano e meio também. No seu caso, foi 3 anos. Talvez se nós tivéssemos ficado 3 anos no Brasil, né, só imigrasse, vamos supor, em 2021, a nossa realidade também teria sido de outra forma. Então, o lado oposto aqui agora, nós nos planejamos durante 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio, realmente, de tanto que nós trabalhávamos, eu e o Devair, nós quase não conseguimos nos encontrar dentro de casa. Então, assim, se eu tô trabalhando muito agora, que eu tô trabalhando full time, que eu tô no summer break, você não consegue imaginar o quanto nós trabalhávamos no Brasil
para juntar todo esse montante no menor tempo possível para nós conseguirmos vir para o Canadá nesse curto espaço de tempo. Então, assim, hoje também é um arrependimento. Talvez, se nós tivéssemos ficado mais meio ano ou mais um ano no Brasil, talvez nós iríamos perceber esses detalhes do programa de imigração e não teríamos passado por isso. Então, assim, são N questões que aconteceram conosco que hoje eu desejo profundamente que as pessoas escutem o que a gente fala no Instagram, porque aconteceu conosco. Não é assim, é uma opinião. Não. Aconteceu comigo. Exato, aconteceu comigo. Eu não quero que aconteça com você. Quando eu te falo estude inglês, é porque eu não fiz o IELTS. Eu falo o tempo todo, mas parece às vezes que é só propaganda. Não é, até porque eu sempre digo pro pessoal, gente, o dia tem 24 horas. Eu não tenho como absorver toda a quantidade de alunos que me procuram. Muito pelo contrário, eu tô aqui há 3 semanas falando para os alunos, não tem horário. A gente está falando para o bem de vocês. Como eu falei anteriormente, o inglês vai ser o diferencial no seu processo de migração. Quanto melhor for o seu inglês, mais fácil será a sua vida aqui e mais rapidamente você vai se adaptar e obter sucesso profissional. Então, já aproveitando, tem um colega nosso que é o Simon, ele conseguiu o PR também do Brasil, ele tem mais de 30 anos, ele é formado em Direito e ele tem um inglês fluente. Ele nunca saiu do Brasil. Nunca saiu do Brasil. E hoje ele é professor ele dá speaking classes ele também prepara para o IELTS, assim como ele é meu colega, muito querido. Isso. Profissional também. Ele dá aulas de inglês para o IELTS e é com ele que hoje eu estou aprendendo o inglês acadêmico. É hoje, não foi no Pathway, não foi no college. É hoje com o Simon que eu estou conseguindo desenvolver essa conversa acadêmica e os meus colegas de trabalho, que eu trabalho como segurança aqui no Canadá, eles estão percebendo a minha evolução no inglês. E eu só vou conseguir um cargo maior aqui no Canadá, como supervisor ou como gerente, se eu tiver um inglês melhor. Então, ainda hoje, eu luto para melhorar meu inglês, para tentar uma vaga melhor de trabalho, um trabalho no NOC, que é o que todos aqui, que ainda estão no processo de imigração, estão buscando. Então, pessoal, ouçam a voz da experiência. A gente está aqui já há algum tempo. Eu estou aqui no Canadá há 4 anos. Você está aqui há quanto tempo, Lúcia? 1 ano e meio? Um ano. Vai completar um ano. Não deixe de estudar inglês. Inglês tem que ser a prioridade de vocês e acabou. Bem, Lúcia, muito obrigada pela sua participação, pela sua sinceridade e pela sua generosidade também, compartilhar a sua história e falar a verdade o tempo todo, mesmo que não seja sempre, né, uma história bonita, cheia de flores no caminho, né? Porque todo mundo acha que imigrar é uma moleza, tá todo mundo no Canadá rico, bem de vida. Não é bem assim, a gente, né, tem que passar por uns bumps aqui de vez em quando. E eu acho incrível a naturalidade como você fala assim das suas dificuldades. Eu acho que tem que ser assim mesmo, porque não tem nada de ruim nisso. Muito pelo contrário, eu aposto que você hoje é uma pessoa muito mais forte, muito mais bem resolvida por causa disso tudo. Então, é exatamente isso que eu tento passar, é que eu não quero que vocês cometam os erros que nós cometemos. Não é, você está pintando o Canadá de uma forma diferente. Cada um tem uma experiência aqui, cada um teve uma vivência. A minha vivência foi essa. E eu aprendi muito com os erros que nós cometemos. Alguns erros, com toda certeza, eu cometi, eu tenho essa responsabilidade, eu sou responsável pelo meu processo. Se alguma coisa deu errado, a culpa foi minha. Foi porque eu não fiz o IELTS, porque eu não tive uma atitude de coragem lá atrás para realizar essa prova. Eu não tive uma atitude de coragem em muitos momentos para tomar decisões mais pontuais. Então, muitas vezes, quando eu falo para vocês no Instagram que, olha, junte o máximo de dinheiro que você puder, é porque realmente a vida aqui é cara. Sim. É cara. Então, são N pontos que nós precisamos observar durante o processo e que eu gostaria que vocês não interpretassem isso de uma forma ruim, mas que vocês aproveitassem a nossa experiência para melhorar a sua. Exatamente. E agora que você está fazendo meu curso online, está fazendo as aulas com o Simon, o IELTS é
todo esse monstro que parecia ser? Não é, não é. Inclusive, já vou deixar aqui, eu acho que eu nunca falei sobre isso. Eu consegui o CLB9 no simulado. No simulado, eu já estou conseguindo o CLB9 no speaking. Segundo o Teacher Simon, provavelmente eu vou conseguir aí um CLB10 se eu conseguir melhorar o meu vocabulário, usar palavras realmente que sejam compatíveis com o CLB10. Então, hoje eu estou trabalhando nisso. Se tudo der certo, eu vou conseguir no writing também. A Soraya tá aqui para me assessorar, que o writing realmente é a minha maior dificuldade. Então, a Soraya tá aí para me ajudar nessa questão e eu espero trazer uma boa notícia em breve quando eu conseguir fazer finalmente a prova do IELTS. Se Deus quiser, não, vocês merecem muito e vocês vão conseguir. Vocês são guerreiros, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. É só uma questão de tempo. Foi o que a gente falou. Às vezes é segurar um pouquinho a ansiedade, estudar mais um pouquinho e, né, dar o checkmate no fim. Então tá bom, Lúcia. Muito obrigada pela sua participação. Adorei conversar com você. E nos falamos em breve, quem sabe, no outro vídeo. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade para você abrir o seu espaço para poder contar um pouco da minha história e quem sabe mais e mais pessoas vão começar a olhar com mais carinho para o processo deles. Sim, com certeza. Então tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Obrigada por ter tchau. assistido. Até a próxima.